Shalom, que Hashem nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui reunidos, juntamente com os irmãos através desse vídeo, podendo responder algumas perguntas, criar algumas dúvidas, que isso é muito importante. E estamos aqui hoje para estudarmos mais um pouco da palavra, estudarmos um pouco, literalmente, do que Hashem tem nos ensinado, ok? Vamos lá. Durante essa semana o grupo foi bem movimentado, isso é muito bom, algumas perguntas surgindo, alguns questionamentos surgindo. Vocês podem ficar tranquilo que eu vou responder, se assim o Pai permitir, todas as perguntas que vocês estão mandando. Se eu não souber, eu vou atrás da resposta. Mas eu peço paciência, porque eu trabalho e às vezes não dá, chego tarde, não dá para responder. Mas eu queria iniciar hoje um estudo muito bom, muito interessante, que é um estudo sobre o sétimo dia, o Shabat. O Shabat é um dia especial, para o povo judeu, é um dia especial para algumas congregações. É um mandamento de Hashem, para toda a humanidade, é um mandamento que o Eterno nos deu para cumprir, dia de repouso. Mas, antes de falar de Shabat, eu queria passar para vocês um breve estudo, é uma preliminar do Shabat, tá? Eu gostaria que vocês entendessem, porque foi feita uma pergunta muito interessante, tá? Muito interessante por si, do nosso irmão no grupo, a respeito do Shabat, e uma das perguntas foi se Adão guardou o Shabat, Então é uma pergunta muito interessante, muito boa de se responder. Mas vamos estudar um pouco aqui, até nós chegarmos lá e conseguir responder aos irmãos. Ok? Olha, muito se ensina dentro do contexto religioso de que o amor de Hashem para com o homem é um amor incondicional, O amor incondicional. O que é um amor incondicional? O amor incondicional é eu amo independente de qualquer coisa, E o que é o amor condicional? O amor condicional é, por exemplo, o amor de um casal, Ele é baseado na condição da fidelidade, na condição da justiça, da lealdade, da verdade. Então existe amor, O amor ele se constrói em cima de algo. Esse é o amor condicional, O amor condicional é aquele amor que eu preciso fazer algo para que o outro me ame, a outra parte me ame, Então, será que, observando a Hashem, o Eterno, o amor dele é incondicional? Porque às vezes temos até canções, que são entoadas em congregações, dizendo que o amor de Deus é incondicional, Mas isso tem que ser encontrado nas Escrituras, na palavra. Eu tenho que ter base para isso. E nós vamos entender um pouco, e depois vocês vão entender por que eu estou falando desse estudo, para depois nós começarmos a falar do Shabat. Tá ok? Olha, eu separei um texto que está lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 7, verso 12, 11, 12 e 13. Então é Devarim capítulo 7, verso 11, 12 e 13. Olha o que diz o texto. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvirdes estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará, e a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar,
abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das vacas, o rebanho do teu gado moído, na terra que jurou aos teus pais dar a você. Olha que interessante, quando eu leio a palavra, eu percebo nesse texto que o amor de Hashem não é incondicional, nesse texto, tá? Porque ele está dizendo assim, será, pois, tá? Será, pois, que se, toda vez que eu leio um texto que a palavra se surge no texto, é condicional. Por exemplo, se eu digo a você assim, olha, eu vou com você até a outro bairro se você fizer algo. Eu estou impondo para você uma condição para que eu vá com você até esse lugar. Então, quando eu falo assim, olha, você terá minha confiança, se é um ato condicional. Então, o Eterno está dizendo para Israel o seguinte, olha, se ouvir estes juízos e guardar e cumprir os meus mandamentos, então o Senhor te guardará a aliança e a misericórdia que jurou os teus pais. E então amar-te-á. Opa, peraí. Se eu guardar os mandamentos, então o Senhor me amará. E se eu não guardar? O texto está dizendo que o amor de Hashem é condicional. Esse texto. Mas aí existe sempre uma discussão, né? Meio que... existe até uma discussão meio que apressada, né? Porque a gente precisa estudar a palavra para ter respostas, né? Que é o seguinte, olha, não, isso está no Antigo Testamento, mas hoje o amor do Pai é outro, né? O amor do Pai é incondicional. Hoje o amor é incondicional, e porque nós estamos vivendo o Novo Testamento. O Novo Testamento, Yeshua veio, né? O Messias veio, e aí hoje nós estamos vivendo debaixo do amor do Pai, né? Mas será? Porque se lá em Devarim, Deuteronômio, o Eterno fala para Israel, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se guardar os meus mandamentos, então eu os amarei. Será que Hashem mudaria? Será que Hashem, lá na frente ele vai falar assim, não, vocês não precisam guardar nada, né, conforme foi dito que a lei foi anulada, né, em alguns ensinos aí, né, a grande parte, diz assim, não, se vocês não precisam guardar nada, porque mesmo não guardando nada, eu amarei vocês, né? Mas vamos ler um texto que está lá em João, né, Yohanan, João, capítulo de número 14. João, capítulo 14, verso 21. João 14, 21. Olha o que Yeshua vai dizer. Vamos ler do verso 15, tá? João 14, 15. Se me amais, condição, me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, se você ama Yeshua, o Messias, você tem que guardar os mandamentos. E ele diz assim, se me amais e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita conosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Engraçado que Yeshua está se direcionando a Elohim como Pai, né? Observe isso. E vós em mim e eu em vós. Olha o que ele diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Opa! Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será, né? Olha o verbo é um verbo futuro. Ele não está dizendo, aquele que me ama é, não. Aquele que ama e guarda os mandamentos será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha para você ver. Aquele que guarda os mandamentos, este será amado pelo Pai. Opa, não está dizendo que ele ama. Olha a condição que ele põe. O Eterno vos amará se você guardar os mandamentos. Então você será amado pelo Pai. E eu o também, olha para você ver, eu também o amarei. Ok? E me manifestarei a ele. Vocês estão entendendo aqui? Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Yeshua lhe respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, olha a condição, se alguém me ama, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará. E vivemos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha para você ver. As palavras que ouviste não é minha, mas a do Pai que me enviou. Porque a palavra do Pai que ele disse é aquela que já existe, né? Que ele veio trazer, né? Ele veio renová-la no coração do homem. Mas olha, observe bem, Yeshua está dizendo o seguinte, olha, se você guardar os mandamentos, então meu Pai te amará. E eu também vos amarei. Opa, peraí, eu vos amarei. Ele não está dizendo eu vos amo. Aí você fala assim, peraí, Yeshua então só me ama se eu guardar mandamento? O Pai só me ama se eu guardar mandamento? Não sou eu que estou dizendo isso. É o Eterno, porque ele já estabeleceu isso lá na Torá, né? Nas profecias, nos profetas, na Torá. Ele proferiu essas palavras lá em Devarim, lá na Torá, lá nas leis, nos mandamentos, e isso vai permanecer para o resto da eternidade. E aqui Yeshua está batendo na mesma tecla, dizendo o seguinte, ó, se você obedecer o mandamento, então meu Pai te amará. Olha para você ver. Existe uma diferença, nós vamos ler aqui, mas você vai entender. Existe uma diferença entre filho e servo. Tá? Por que acontece? Servo não, filho e criatura. O que nós somos do Eterno? Todo ser humano, o que ele é do Eterno? Ele é criatura de Hashem. Hashem nos criou. Ele é o Criador, ok? Ele sendo o Criador, então ele diz o seguinte, olha, eu sou o Criador de todas as coisas, né? Sem mim, nada do que foi feito se fez. Então Hashem, ele cria todas as coisas. Então o que ele é de todo ser humano? Criador. Então, mas ele não é pai de todo mundo? Não. Nós vamos ler textos aqui para você entender. Por que ele não é pai de todo mundo? Porque ele só é pai daqueles que o ama e o obedece. Então, ele também será o seu. Olha o que Yeshua disse. Yeshua disse assim, se você confessar, né, a palavra diz assim, se você, lá na Brit Hadashah, se você confessar o Eterno, a mim como Senhor, Deus, Hashem, lhe dará o poder de se tornar filho. Opa! Então, peraí. O gentil vem, né, reconhece Yeshua como Mashiach, então ele se torna filho de Hashem. Então, antes disso, ele é filho? Não, porque para se tornar filho de Hashem, eu preciso obedecer os mandamentos. E o próprio Mashiach está dizendo, se você obedecer os mandamentos, então meu Pai te amará. E se você obedecer os meus mandamentos, eu também te amarei. Ok? Agora, o que a criatura ela tem do Eterno? Toda criatura ela tem do Eterno misericórdia, né? Hashem, ele dá ao homem misericórdia,
para que o homem possa se arrepender, fazer techuvá, retorno, voltar para o Eterno, obedecer os seus mandamentos e se tornar filho. E o que o pai tem pelo filho? Amor. Né? Se você pegar lá em Abraham vai dizer o seguinte, que depois que Abraham ficou velho, Abraham vai chamar o filho amado e ele vai dar o quê? Aquele que ele ama, ele dá a sua herança. E ao outro filho ele dá ele dá presente. Olha para você ver, a um ele dá presente e ao outro herança. Porque ao filho é herança e ao filho, o filho unigênito, o filho que Abraão teve com Sara, ele recebe a herança, né? E o outro ele dá um presente. Então, olha que interessante. Quando você fala assim, não, mas lá em João 3,16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade, o texto está escrito isso. Mas observe o texto está assim, Deus amou. O texto não está dizendo Deus ama, ok? Vamos lá. Deus amou o mundo. É diferente. Se eu digo assim, Deus ama o mundo. A Shem não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Opa, Deus amou, verbo passado, Deus amou. Ah, eu amei minha mãe. Ou então você não ama mais, né? Porque se você, eu amo minha mãe. Ah, não, eu amarei a minha mãe. Então é futuro, amei, né? Passado e amo presente. Então eu amo minha mãe e amarei e continuarei amando, né? Então quando fala assim, Deus amou, o que está dizendo isso? O que o texto está dizendo? Que Deus amou o mundo, né? Amou. Que ele dá ao mundo condições de um mundo retornar para ele. E como que o mundo retorna para ele? Através de Yeshua. Porque Yeshua diz assim, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Hashem, ele ama o mundo, né? Ele amou o mundo e deu para o mundo condições de voltar para ele, né? Através de Yeshua. Então Yeshua está dizendo, se você quer voltar para o Pai, então você obedece os meus mandamentos. Se você obedecer os mandamentos, então você será amado pelo Pai, né? E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então vamos lá. Então Deus amou. O texto está dizendo que Deus ama. Deus amou. Agora, olha que interessante. Porque quando eu vou lá em João, né, 1 João, é um livro muito bom, que fala muito do amor do Pai, né? Mas vamos ler 1 João. Eu vou separar alguns textos de 1 João para você entender. Olha, 1 João capítulo 2, tá? 1 João capítulo 2, verso 3. Olha o que diz o texto. E nisto sabemos que o conhecemos. Se, olha a condição, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quer dizer, eu só conheço ele se eu guardar os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Opa! Aquele que diz, eu conheço Yeshua, eu sirvo a Yeshua, mas não guardo o mandamento, porque o mandamento foi anulado, a lei foi anulada. O texto está dizendo que esse é mentiroso e a verdade não está nele, ok? Porque a verdade é os mandamentos. Diz assim, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Opa! Olha para você ver. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Qual palavra? Lembrando, eu vou lembrar para vocês de novo. Vamos lá. Quando João está escrevendo, não existe Novo Testamento, ok? Não existe. Isso aqui é uma carta. Então, quando João fala assim, aquele que guarda a palavra de Deus, que palavra é essa? É aquela que já existe. Aquela lá que já existe. Tanto que você vai ver texto que João vai falar, olha, o que eu dou a vós não é novo, mas aquilo que já existe desde o princípio, que é a Torá, as leis, os mandamentos. Mas ele diz assim, ó,
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Opa, o amor está nele. Nele quem? Nele que guarda o mandamento. E o que não guarda o mandamento? O amor de Deus está nele? Conforme o texto, não. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. É você ler e prestar atenção em cada palavra que você vai entender. Aí diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí você pensa assim: Yeshua andou cumprindo o mandamento? Sim. Yeshua obedeceu os mandamentos? Sim. Yeshua guardou Shabat? Sim. Então, se eu amo ao Pai, eu guardo o mandamento e ando como Yeshua andou. Ele diz assim: irmãos, não, olha o que João vai dizer, preste atenção nisso aqui, olha, eu estou achando engraçado porque está tão claro o texto. Ele diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo. Que mandamento é esse? Que desde o princípio tiveste. Opa, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Qual é o mandamento que desde o princípio existiu? Né? Que foi dado a Abraão, foi dado a Adão, foi dado a Adão, né? a Noé. Você vai ver Noé separando animal limpo de imundo, Noé fazendo oferta de primícias ao Eterno, os filhos de Adão fazendo oferta, sacrifício, que já é um mandamento. Você vai ver lá na frente Abraão, a Bíblia dizendo que Abraão obedeceu todos os mandamentos de Deus, por isso que Deus o chamou e escolheu para ser o patriarca de Israel, né? Então ele está dizendo assim, ó, não vos escrevo mandamento novo. Ó, estou escrevendo para vocês os mandamentos, mas não é mandamento novo, mas é o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Né? Qual é a palavra que desde o princípio eles ouviram? A Torá. Tá ok? E ele diz assim, olha para você ver, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que o texto está dizendo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você pega uma pessoa que está lá no mundo, que ama as coisas do mundo, que ama prostituição, pecado, idolatria, que ama a bebida, se embriaga, que não está nem para nada, que engana o próximo, que defrauda o próximo, que rouba. Aí você fala assim, Deus te ama. O texto diz que se essa pessoa ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ok? Aí diz assim no capítulo 3, no verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha para você ver. João está escrevendo para uma turma, tá? Ele não está escrevendo para mim, preste atenção. O texto é uma carta escrevendo para alguém. João está escrevendo para essa pessoa e ele está dizendo assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Opa, que fôssemos chamados filhos de Deus, porque antes não éramos filhos. Hoje somos filhos por quê? Porque estamos obedecendo os mandamentos. Entenderam? Diz assim: por isso o mundo não nos conhece, porque o conhece a Ele. Amados, agora, presta atenção no texto. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Antes não. Por que agora somos filhos de Deus? Porque agora estamos obedecendo os seus mandamentos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é
puro. Olha para você ver. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho que andar como pai. Eu tenho que andar como seu filho, como Yeshua, porque ele foi exemplo. Eu tenho que andar como o caráter que o pai tem. Ele é justo, ele é verdadeiro, ele é honesto, o pai é misericordioso. Então eu tenho que andar como pai, né? Eu tenho que ser como ele. Eu tenho dentro de mim o sopro do seu espírito. Então eu tenho que ser como o pai. Tá entendendo? Aí diz assim... E ele diz assim, ó, qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Opa, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Olha o que diz em cima aqui. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque como o veremos. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 3 e o 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Opa, vocês nasceram de Deus, então agora vocês são filhos. Tá? Nasceram. Existe uma diferença entre ser criado e nascer. Tá? Nascer é o filho, ser criado é a criatura. Agora vocês nasceram de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Opa, qualquer que pratica a sua justiça. Interessante que o Eterno lá vai dizer assim, porque a tua palavra é a justiça. Qual que é a palavra? Os mandamentos. Porque foi isso que Deus deu como palavra. Moisés, eis que vos entrego a minha palavra, para que o povo ande conforme a minha vontade, para que eu se manifeste a eles, para que eu esteja no meio deles, e então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, se obedecerem os meus mandamentos. Então eu os amarei. Ok? Capítulo 3, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como está nele o amor de Deus? Opa, olha você ver, se você vê o seu irmão sofrer e não ajudá-lo, não existe o amor de Deus dentro de você. Né? E quantas vezes nós não auxiliamos o necessitado? Amados, verso 21 do 3 ao 24. Amados, olha para você, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Opa! Qualquer coisa que você pedir a Hashem, dele recebe, se guardar os seus mandamentos. Presta atenção. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque nós recebemos por quê? Porque guardamos os mandamentos, guardamos as leis, né? Lembra da palavra Torá? Torá significa lei, preceito, estatuto, juízo, mandamento, ordenança, conduta de vida, tá? Então o mandamento é... Então se você pegar esse texto no hebraico, o texto vai estar assim, ó. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos a sua Torá, tá? Palavra hebraica para mandamento. E fazemos o que é agradável à sua vista. O que é agradável à vista do Eterno? Guardar os seus mandamentos. Mas aí vem o líder religioso e fala assim, não, você não precisa guardar mandamentos, você não precisa guardar a lei, isso já acabou. Mas o que agrada ao Eterno é isso, está aqui, ó. Engraçado que está onde? Novo Testamento. Estou lendo para vocês tudo no Novo Testamento, não estou lendo no Antigo. Li um texto no Antigo e estou lendo tudo aqui no Novo, né? Que chamam-se de Antigo e Novo Testamento. Nós não temos esse costume de chamar nem de Antigo nem de Novo, tá ok? Vamos lá. E diz assim, continua o texto, verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Yeshua e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus, tá vendo? Lá em cima tá falando assim, ó, o seu mandamento é esse, amar o próximo como a ti mesmo. Mas embaixo não tá só um mandamento, tá todos, porque tá assim, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Opa, Hashem só está em mim porque eu guardo o mandamento. Agora vamos lá, se eu guardo o mandamento, lei alimentar,
o meu corpo está santo, então o que é santo habita em mim. Se eu guardo o mandamento do Eterno, ele me santifica, ok? Porque tem vários mandamentos para se santificar. Então, aquele que é santo me dá um mandamento, através dele eu me santifico. E através dele o Eterno que é santo habita em mim. Tá, ok? Se você leu algo interessante, nós vamos ler lá depois, mas ele diz assim, eu santifiquei o sétimo dia, eu santifiquei o sábado. Por que ele santifica o sábado? Porque ele é santo. E ele desce num dia que é santo, para encontrar com seus santos. Tá, ok? Mas nós vamos estudar isso depois. Olha aqui, capítulo 5, verso 1 de 1 João. Olha o que diz o texto. Todo aquele que crê em Yeshua é nascido de Elohim, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Hashem quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E diz assim, olha, nós só sabemos que conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos, porque este é o amor de Hashem. Qual que é o amor de Hashem? Que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha para você ver. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando João está escrevendo e dizendo assim, irmãos, o amor de Deus é esse. João, qual que é o amor de Deus? O que eu preciso fazer para obter o amor de Deus? Aí João responde, olha, o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ok? Olha para você ver. E os seus mandamentos não são pesados. É muito bom isso aqui. Aí, meu irmão, você compreende o seguinte, espera aí. Se o amor de Deus é guardar mandamento, por que então o líder da minha congregação fala que não precisa guardar mandamento? E aí? Você vai obedecer quem? A palavra do Eterno ou o líder? Eu prefiro obedecer a Hashem, tá? Ok? Então nós precisamos obedecer a Hashem. 2 João, capítulo de número... 2 João só tem um capítulo, verso 6. E o amor é este. Olha, e o amor é este. Que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andei neles. Opa! Olha, o amor de Deus é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. E os mandamentos são aqueles que ouvimos desde o princípio. Ok? Torá, mandamento. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando foi perguntado assim, por que eu falei isso tudo para vocês entenderem? Porque quando foi perguntado assim, Adão cumpriu o Shabat? Adão guardou o Shabat? É óbvio que guardou o Shabat. Por que Adão guardou o Shabat? Porque Adão foi criado perfeito. E quando você estuda um pouco a palavra do Eterno, você vai descobrir, como nós lemos lá em 1 João, que quando o filho ama o pai, ele anda como o pai anda. Tudo que o pai faz, ele faz. Esse é o objetivo do filho. Quando você se torna filho, você deve andar como ele andou, como ele anda. Você tem que ter o mesmo caráter do pai. E é interessante que Adão é o filho perfeito, tá? Mas o mandamento ainda não tinha sido dado, mas ele é igual, ele anda igual ao pai. Ele tem toda a conduta igual ao pai. E quando você vai lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 2, verso 1, diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus, Hashem, acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no dia sétimo, no dia sétimo, dia de toda a sua obra, porque essa obra, na obra que ele tinha feito. Olha o texto que diz o verso 3. E abençoou Elohim o dia sétimo,
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ok? Então, peraí. O que a Hashem vai fazer no dia 7º? Ele vai descansar, abençoar e santificar. Uma coisa que ele fez no 7º dia é santificar o Shabat. Porque o Shabat é um dia santo. Por isso que você vai lá em Isaías e o texto vai dizer que na eternidade ele vai vir todo o Shabat visitar o seu povo. Por que ele vai vir visitar o seu povo? Porque na eternidade quem estão lá são os filhos dele. E os santos porque anda segundo o Pai. Então o Pai desce no Shabat, porque o Shabat é um dia santificado por ele, porque ele é santo. Então ele desce no dia santo para encontrar com seu filho. Isso na eternidade. Por que eu estou falando de eternidade? Porque a eternidade é um torno. A eternidade é você voltar aqui no Éden. Nós vamos ter a mesma coisa do Éden, nós vamos voltar a ter. É a criação inicial. Nós vamos voltar para o início da criação, toda a perfeição. Então a Hashem visita Adão todos os dias à tarde, e no Shabat Hashem passa todo dia com Adão. Toda a tarde ele visita Adão. Ele dá uma ordem para Adão, então Adão vai trabalhar todos os dias, menos no Shabat. Por quê? Porque ele copia o pai, ele é igual ao pai. Ele quer servir o pai. Então o filho, quando ele quer algo de bom na vida, é ser igual. Por que Paulo diz assim, seja igual uma... por que Hashem diz assim, sede santo, porque eu sou santo. E guardar Shabat te santifica, porque é um dia santo, ok? Então Adão não é santo, Adão é o homem perfeito, Adão foi o primeiro homem criado, que nós desejamos ser como Adão foi antes do pecado entrar no mundo, que Hashem visitava Adão todos os dias à tarde, porque durante o dia, Adão fazia o quê? Dava nome aos animais. Imagina você dar nome aos animais, quantos animais existem. Adão passou todos os dias trabalhando, mas quando chegava no Shabat, Hashem, santo de Israel, descia todo Shabat para encontrar com Adão. Tá? E ali eles passavam o dia todo, e Adão junto com o pai, porque Adão era o filho perfeito do pai. O filho que Hashem colocou como filho, santificou. Então Adão peca, Adão abraça o mundo. Então Adão deixou de ser filho e passou a viver no erro. Então o Eterno faz o quê? Depois que Adão sai do Éden, o Eterno então dá os mandamentos para Adão ali, alguns mandamentos de purificação. Aí você fala assim, mas por que o Shabat foi dado antes? Porque o Shabat não é um mandamento de purificação de pecado. O Shabat é um mandamento de união com o Eterno, de unidade com o Eterno. Shabat é um mandamento de unificar. Shabat é um mandamento que você separa para Hashem. Então esse mandamento é um mandamento que já existe, porque o que o Eterno mais quer de Adão é se unir e conviver com Adão. É um mandamento de intimidade. Lá fora, quando ele peca, você vai ver o Eterno dando um mandamento de sacrifício de animais para purificar os pecados, para que Adão voltasse através de obediência a esses mandamentos, voltar a ser filho. Então nós abandonamos isso e de repente nós voltamos quando nós voltamos. Então nós nascemos filhos, como Adão, de repente nós conhecemos o pecado, pecamos, extraviamos da verdade, e aí nós voltamos através de Yeshua e nos tornamos novamente filhos. Aí nós temos o amor de Hashem. Então a pergunta foi interessante. Adão guardou Shabat? Sim. Guardou Shabat por quê? Porque ele copia o pai. Ele quer fazer tudo o que o pai faz, porque ele é o filho que Adão é o filho que Hashem criou como o primeiro que quer ser igual ao pai. Você viu lá que diz assim, que quem ama a Deus anda como Hashem andou. Amém? Então que o Hashem nos abençoe, e permitindo o Pai, a partir daqui nós vamos começar a falar do Shabat, tá bom? E aí nós vamos ler todos os textos do Shabat, nós vamos falar sobre o Shabat. Aí você fala assim, mas peraí, o Shabat é só para judeu? Não. Se você estudar lá no Novo Testamento, lá na Brit Hadashah, você vai ver mandamentos lá do Eterno mandando você guardar Shabat. Você vai ver os escritores lá falando assim, guarde o Shabat, esforça para guardar o Shabat. Tá bom? Shalom, shalom, que a Hashem nos abençoe. Até mais ver. Que o Eterno te abençoe.